Boa noite a todos. Hoje com a chuva, estamos aqui com o salão cheio, né? Quem está na live não está vendo, mas salão lotado, né? E hoje o tema, né, que nós vamos trazer é: a evolução é uma questão, né, única e exclusivamente pessoal, né? Ou seja, de esforço pessoal. E a única coisa é que não deixaremos respostas, tá, pessoal? Aqueles que querem respostas, não teremos, tá? Eu vou exatamente procurar instigá-los a pensar, tá? Porque eu acho que a doutrina espírita, ela faz muito isso, né? Ela deixa realmente para instigar. Mas antes disso, vamos aproveitar o momento, fazer uma prece de abertura, né? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, irmãos da espiritualidade, mentores desta casa, elevamos o nosso pensamento até vós em agradecimento. Agradecimento por toda a proteção, todo amparo, toda a intuição e instrução que recebemos no nosso dia a dia. Que a vossa luz possa estar presente, nos orientando, nos encaminhando para a nossa evolução na nossa jornada desta existência. E assim, que seja feito hoje e sempre a vossa vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Chuva está presente. Como primeiro assunto, vamos dizer assim, eu gostaria de trazer duas frases para iniciar a reflexão, né? Já que nós vamos falar bastante de reflexão. Uma é do livro O Pequeno Príncipe, acho que a grande maioria já leu, ou já ouviu falar, ou já viu em desenho, em filme, em peças de teatro, etc., né? E aí, num momento lá do livro, a flor fala ao príncipe, né? É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas, né? O que isso quer dizer, né? A borboleta é bela, só que antes dela ser borboleta, ela foi larva, né? Para a flor, a larva machucou ela, porque a larva se alimentou das folhas da flor. Mas, se ela pretende ver uma borboleta, ela tem que suportar esta dor. Para nós, qual seria o paralelo, né? Se eu quero a evolução, se eu quero o crescimento, haverá dores. Não tem como nós pretendermos ter a nossa evolução sem as dores inerentes dela. Por quê? Porque evolução é transformação, né? Como a borboleta ela é transformada da larva, nós somos transformados das nossas imperfeições para algo melhor. E nós arrancarmos os nossos vícios, isso é dolorido, porque é contra o nosso dia a dia. Mas é necessário, se assim queremos a evolução. A outra frase é de Rudolf Steiner, que é um filósofo, tá? E ele coloca: a evolução espiritual não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimentos, declamar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os próprios erros, né? Ou seja, a evolução espiritual não está no fora, está no interno. Não está naquilo que eu conquisto de material, de externo, mas sim a partir do momento em que eu consigo me transformar através da famosa reforma íntima, né, que a gente tanto fala, né, e o que é esse ente reforma íntima? A reforma íntima é exatamente isso. É nós primeiro termos conhecimento dos nossos erros e após ter conhecimento desses erros, trabalharmos para diminuí-los inicialmente, né? Zerar vai ser difícil em 1, 2, 3 encarnações. Mas nós temos que ir sempre, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É isso que nós temos que fazer. Temos que sempre tentar essa máxima, tá? Quando se fala em esforço pessoal, né? Nos dias de hoje se fala muito em meritocracia, né?
Será a pessoa, através da meritocracia, ela cresce, através da meritocracia, ela galga poder na sociedade? Será que nessa parte da espiritualidade, da nossa evolução pessoal, também tem a meritocracia? Quer dizer, o quanto de esforço é proporcional? Vamos entender um pouquinho o que é o conceito de meritocracia. Se a gente pode usar a palavra meritocracia nessa situação. Então, a meritocracia é uma palavra formada por mério, que significa ser digno, ser merecedor, e pelo sufixo grego kratos, que significa força, poder. Então, em outras palavras, seria nós conseguirmos a força, o poder, que vem de kratos, através de ser digno, de ser merecedor, através do meritocracia, né? Mas será que nessa linha de pensamento, apenas isso é suficiente? Será que apenas isso é suficiente? Será? Porque nessa linha ela fala, se o pensamento, os objetivos são atingidos por aqueles que dedicam e se esforçam em medida suficiente. Então, se nós nos dedicarmos na medida suficiente, eu tenho a meritocracia, então eu consigo o poder? Queria que vocês parassem e pensassem um pouco nisso. Se eu me esforço conforme a necessidade, eu tenho mérito e eu consigo aquilo que eu quero? Já deixo a primeira interrogação. Como eu falei, durante o nosso bate-papo eu vou deixar algumas interrogações para que cada um de nós possamos pensar um pouquinho nisso, tá? O modelo meritocrático, ele fala, é um princípio ou ideal da organização social que busca promover os indivíduos nos diferentes espaços sociais, seja escola, seja meio público, seja empresa, seja onde quer que seja, tá? Em função de seus méritos, aptidão, trabalho, esforço, competência, inteligência, virtude, e não de sua origem social, sistema de classes, de sua riqueza ou de suas relações individuais, né? Mas aí, então na primeira parte, ela bate com o conceito inicial. Boa noite. Ela bate com o conceito, dobramos o público aqui presencial, hein? Então, bate com o primeiro conceito. Por quê? Porque ele fala que segundo os méritos, aptidão, trabalho, esforços, competência, inteligência e virtude, a gente consegue isso. Só que aí ele vem uma segunda parte, que ele fala assim, mas não pode ter, por isso está o não bem claro ali, segundo a sua origem social, segundo a sua riqueza, segundo as suas relações individuais. No mundo de hoje, no planeta Terra, no mundo de provas e expiações que nós temos, a gente consegue não ter essa segunda parte? Na sociedade de hoje isso não é possível. Então, essa segunda parte já começa a complicar um pouco a nossa colocação da palavra meritocracia na parte da evolução que nós queremos, do nosso esforço para alcançarmos nosso processo evolutivo. Então já colocamos aí mais uma interrogação. E qual é essa interrogação? No mundo atual, onde nós temos as desigualdades que nós temos, o meio corrompido do jeito que nós temos, será que realmente nós conseguimos, mesmo que seja a parte espiritual? Mais um ponto de interrogação que eu deixo para vocês pensarem, tá? E, segundo a doutrina espírita, então, depende somente de nós acelerar o avanço da perfeição e tudo é uma questão de esforço pessoal, única e exclusivamente. Nós escutamos isso muitas vezes em palestras, em estudos, mas nós vamos pensar se realmente isto é através de 4 abordagens. Nós poderíamos ampliar essas abordagens, mas como o tempo é limitado, nós vamos fazer 4 abordagens, tá? A primeira abordagem é sobre o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio de traçarmos a nossa existência, de traçarmos a nossa rota, né?
Depois nós vamos ver sobre as influências do meio, que é o que eu acabei de falar, né? No mundo de provas e expiações, nós temos muita influência do meio. E como é que é essa influência do meio dentro de nós? Como ela impacta dentro de nós, né? Depois nós vamos falar de saúde mental, que também é uma coisa importante, né? Principalmente nos dias de hoje, que nós temos muitos problemas de origem mental, né? E isso acaba influenciando diretamente no indivíduo, tá? E vamos falar da providência divina, que todos nós sabemos que sempre tem, sempre está ali à nossa disposição. Como é que ela se posiciona nessa parte da nossa evolução pessoal, tá? Livre-arbítrio. Logicamente, vamos pegar a obra básica de Kardec, né? Livro dos Espíritos, questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então aí ele deixa uma resposta clara. Depende sim, e depende de como nós colocamos essa vontade de Deus. Ok? Na questão 909, ele faz uma outra colocação. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Né? Ou seja, aquelas inclinações que não são adequadas para a evolução? Resposta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, ele fala, se nós queremos tirar as nossas más inclinações, com um esforço pequeno a gente consegue. Só que ele coloca uma vírgula, né? O que lhe falta é a vontade. Tá? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, ele dá um senhor puxão de orelha em nós, nessa 909. Em outras palavras, ele está falando assim, é fácil fazer a evolução, é fácil tirar as mazelas que nós temos. É simples. Só depende de um pouquinho de esforço. Só que nós, por falta de vontade, não fazemos esse pequeno esforço. Tá? Então é um senhor puxão de orelha para nós. Ainda do livre-arbítrio, na questão 845, ele coloca: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintas que o homem já traz consigo ao nascer? Ou seja, nós trazemos os nossos instintos, né? E o que isso tem a ver? Então ele fala que as predisposições instintas são as do espírito antes de encarnar, ou seja, nós já trazemos isso, tá? E aí depende do nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído nós temos, mais simples são essas predisposições instintivas. Mas ele fala, não há, porém, arrastamento irresistível, porque querer é poder. Ou seja, por mais forte que nós tenhamos essa parte instintiva nossa, não é impossível nós lutarmos contra essa parte instintiva. Nós conseguimos, sim, basta querer. Porque querer é poder. Parece simples, né? E aí eu deixo essa pergunta. É simples como está colocado na frase? Na Revista Espírita de março de 1858, na entrevista do assassino Lemer, foi feito 3 perguntas. A primeira foi, como fostes conduzido à vida criminosa que levastes? E ele responde, compreendei, eu me julgava forte. Escolhi uma prova rude, porém cedi às tentações do mal. Ou seja, quando no processo reencarnatório, ele quis estar presente neste meio, exatamente para ser o quê? Uma prova difícil e ele dar um salto evolutivo. Porém, ele não resistiu, né? E ele fala, cedi às tentações do mal. E aí se pergunta, o pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes também influenciado pelo meio em que viveste? Né?
E aí ele coloca, sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas perdi mais do que comportavam minhas forças. Ou seja, o meio influenciou ele. Ele escolheu um meio aonde o meio, infelizmente, acabou influenciando ele para o lado negativo. E ele falhou. E depois ele pergunta, se tivesses recebido sãos princípios de educação, ter-vos-íeis desviado da senda criminosa? Ele coloca, sim, mas eu havia escolhido a condição de nascimento. Olha que interessante. Então, ele está colocando, quando nós cruzamos essas três perguntas, o que ele fala? Que ele tinha um grau evolutivo, que ao ele escolher um meio inadequado, exatamente para ser uma prova forte para ele, ele falhou. Porém, se no planejamento reencarnatório dele, ele tivesse escolhido um local onde ele pudesse ter instruções, onde ele pudesse ter um acompanhamento adequado, ele poderia ter conseguido a evolução. Portanto, aí já está mostrando o quê? Que o meio influencia. Se a gente casa essas respostas, é um esforço pessoal? Sim, mas o meio vai auxiliar ou vai ser um dificultador para você conseguir a sua evolução. Tá? E aí, então, já que nós chegamos nessa conclusão que tem a influência do meio, vamos ver algumas coisas que se fala a respeito da influência do meio. Tá? Na pergunta 216, ele coloca, em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores, né? E ele coloca, isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se diz senhor, passa a escravo. Inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente reconhecereis. Ou seja, quando nós, se nós numa vida passada fomos rei e na próxima a gente vem como escravo, o meio acaba fazendo o quê? Sendo um dificultador. Ah, mas e se for o oposto? Se eu era escravo e vim como rei, vai ser um facilitador? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque depende como esse meio vai interagir comigo. De repente, uma pessoa pode, num ambiente pobre, ter mais condições de evolução do que num ambiente rico. Ou vice-versa. Né? Por quê? Porque depende, o meio em que você está, em termos morais, não depende da posição financeira, da posição social, da posição cultural. Porque aí está envolvido outras coisas, está envolvido moral. Não cultura, não dinheiro, não conhecimento, não intelectualidade, nada disso. Tá? Mas ele acaba influenciando positivamente ou negativamente. Acaba ajudando ou freando o desenvolvimento. Tem um comentário da questão 930 que ele coloca assim: como uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode fazer o necessário. Porém, agora é importante, porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocar. Na primeira questão, nós vimos que ele colocou que a evolução era única e exclusivamente do homem, do espírito. Se o espírito quisesse, ele conseguia. Só que nessas questões ele coloca outros pontos periféricos que interferem. E aqui ele deixa muito bem claro, né? Que ele fala, são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado.
Vamos pegar um exemplo? Vamos esquecer de política, de religião, de cultura, né? Mas vamos pensar numa sociedade aberta, onde ela é altamente igualitária, né? Ou vamos pensar numa sociedade que hoje a gente está conhecendo mais, que é lá no Catar, onde está tendo a Copa do Mundo, né? Onde lá não se tem liberdade de expressão, a mulher tem que usar aquelas roupas, só fica aparecendo o olho, a mulher não pode falar em sociedade, não pode falar em público, né? Um espírito que está encarnado, que fez a escolha de estar encarnado como mulher, num país, né, ou numa região, não vamos falar em país, vamos falar numa região que tem uma cultura tão sufocante que nem essa, quais são as probabilidades e as ferramentas auxiliares que ela tem para evoluir? O meio acaba dificultando a evolução. Então, é o que ele fala nessa questão, na análise da questão 930. E no livro dos médiuns, capítulo 23, na posição 233, ele fala: as condições dos meios serão tanto melhores, prestem atenção, tanto melhores, quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Ou seja, quando nós estivermos numa sociedade, ou quando o nosso querido planeta Terra tiver estas condições, é o ideal, ou seja, é o que ele fala, as condições do meio serão ideais. Enquanto nós não atingirmos essa qualidade do meio ambiente, infelizmente não será ideal. Nós ainda teremos as nossas dificuldades para lutar pelos nossos esforços de crescimento da evolução. Portanto, muitas vezes a gente escuta essa frase, né? O homem é um produto do meio. Eu só queria deixar essa pergunta para vocês. O homem é realmente um produto do meio? Então, se nós olharmos as primeiras perguntas, fala que não. Se nós olharmos as segundas, falam que sim, né? Então eu deixo essa pergunta. Porque também eu acho que aí no caso, aí vai minha posição, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ou seja, você tem pessoas que vivem em condições, um meio altamente dramático para a evolução, e a pessoa consegue evoluir. Tem pessoas que têm um ambiente muito bom para a evolução e não conseguem evoluir. Então tem que ser o quê? É um mix dessas condições, né? Mas não estou respondendo, só estou fazendo mais uma colocação. Tá? Depois ele fala, na questão 779, ele coloca: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, nós falamos lá de meio ambiente, aqui nós estamos falando do companheiro que está do nosso lado, que pode nos auxiliar. Pode nos prejudicar também, mas pode nos auxiliar. Porque nós escutamos muitas vezes que a evolução é também coletiva. Por quê? Porque é aquela imagem, né, que a gente sempre faz, né? Uma mão para cima, outra para baixo. Aqui embaixo, eu falo o quê? Pego para aqueles irmãos que estão menos evoluídos do que eu e falo: vem, eu te ajudo. Vem, eu te ajudo. Mas, ao mesmo tempo, ter a humildade de pedir ajuda para aqueles que estão mais evoluídos. Me ajuda e isso faz uma corrente com que toda a sociedade evolua. Por isso que nós somos seres sociais. Tá? Porque também a evolução, ela é coletiva, ela é social. Vamos entrar agora em saúde mental. Logicamente que hoje em dia a gente tem visto muito problema de saúde mental nas pessoas, né? Por N problemas, né? Será que uma pessoa que está impactada com um problema de saúde mental consegue
ter um esforço evolutivo, né? E ele responde um pouco a respeito disso. Não em relação aos problemas que nós temos hoje de saúde mental, mas do que tinha na época, né? Como era visto na época, vamos colocar assim. Porque o que existe hoje já existia na época, só que era visto de uma forma diferente, né? Então, na questão 847 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Ou seja, para saber se tira o livre-arbítrio da pessoa que está com um problema mental. E ele coloca: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Esta aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura solicitou ou que haja necessidade do pagamento de uma dívida, alguma coisa assim. Então, realmente ele coloca que com um problema mental não tem como ter a evolução espiritual, né? Mas, como ele fala aqui embaixo, qual será, na questão 373 também do Livro dos Espíritos, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E a resposta dele é simples, porque nessa condição é uma expiação. Então não está vindo para fazer o bem ou o mal, evoluir. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário, exatamente para fazer o pagamento dessa expiação. E normalmente o espírito entrou nesse planejamento. Tá? Nem sempre, mas às vezes pode ter entrado no planejamento reencarnatório. Gostaria de trazer mais duas frases para vocês. Tá? Uma é de Eckhart Tolle. Ele fala o seguinte, é um escritor, tá? Ele coloca num dos livros dele o seguinte: a vida vai lhe dar a experiência que for mais útil para a evolução da sua consciência. Como você sabe que esta é a experiência que você precisa? Porque esta é a experiência que você está tendo no momento. Olha que interessante que ele coloca. A importância do agora. Não adianta nós pensarmos no passado. Não adianta nós pensarmos no futuro. Ficar planejando, no futuro eu vou fazer isso. Né? Amanhã eu vou tirar esse probleminha que eu tenho, vou deixar para a semana que vem. Né? Não. Aquilo que está acontecendo agora é o melhor que nós temos para trabalhar. Então nós temos que agradecer aquilo que está acontecendo conosco no momento, de bom, e o que nós achamos que é ruim. Não que seja ruim, o que naquele momento nós achamos que é ruim. Mas que isso que hoje parece ser ruim, lá na frente pode se apresentar para nós como um grande ensinamento. Alguma coisa que nós aproveitamos e conseguimos, com o nosso esforço, dar um passo evolutivo. Então o que ele fala? Observe o agora. Observe o que está acontecendo contigo agora. Porque, de acordo com o planejamento de Deus, nosso Pai, aquilo é o que a gente tem que resolver. Não adianta a gente ficar inventando coisas. E Masaharu Taniguchi, ele é o fundador da Seishonoye, tá? E ele coloca o seguinte: todos os acontecimentos são ótimas oportunidades para a evolução. Ou seja, não tem acontecimento bom, acontecimento ruim, acontecimento forte, acontecimento fraco para a evolução. Não. Todos os acontecimentos são bons. A única coisa que nós temos que fazer o quê? Estarmos atentos. Porque se nós estivermos atentos, nós vamos conseguir pegar esses acontecimentos e tirar dele, extrair dele o que melhor ele pode nos dar, em termos evolutivos, conforme o tema da noite. Tá? E a providência divina, né, que nós colocamos lá também, que vamos dar uma analisada na providência divina. Né?
Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do emprego da riqueza, né? E aí ele coloca: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs na mão. Olha a frase: fiel depositário dos bens que Deus lhes pôs na mão. Ou seja, a providência divina que dá o que nós temos. Ah, mas eu trabalhei, eu consegui o meu dinheiro para comprar meu carro. Ok. Ajuda-te que eu te ajudarei. Né? Então, tudo que nós temos é uma providência divina. Por quê? Nós não estamos respirando? O ar não está aí para nós respirarmos? E ainda a gente estraga o ar, né? Mas tudo bem, né? Mas está aí para a gente respirar, né? Aquela comida que chega na nossa mesa, quantas pessoas trabalharam, né? Qual a providência divina de ter possibilitado que nós tivéssemos tantas opções de alimentação? Então, já vem a providência divina, já vem daí. Então, dos bens que Deus nos pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Ou seja, ele possibilita que nós tenhamos esses bens, porém nós vamos responder o que nós vamos fazer com esses bens. Entendeu? Aí muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: puxa vida, né? Se eu ganhasse na loteria, eu acho que a melhor coisa que Deus queria que eu fizesse é distribuir para todo mundo, né? Para os pobres, para... Será que é? Será que é? Eu conheci um empresário que a visão dele era diferente, eu acho que ele estava certo. E ele não se declarava de nenhuma religião. Ele se declarava como ateu. Mas ele falava assim: eu quero que a minha empresa seja o máximo que ela consiga ser, para dar condições de que muitos funcionários aqui venham trabalhar e ter condições dignas de vida. Ele está empregando bem o que Deus lhe deu, sim ou não? Como está empregando? Porque se você pega o teu numerário e distribui, acabou. Agora, se você faz ele circular e ter funcionários, e ele não ostentava, tá? A vida dele era uma vida extremamente simples, ele não tinha nada de ostentação. Ele queria, o que ele ganhava na empresa, ele revertia na empresa. Então eu acho que ele tinha um lado espiritual muito grande, muito forte, independente de se declarar como ateu, né? Há mérito em elevarmos-nos intelecto moralmente, contudo, podemos realmente dizer que fazermos tão somente por nossos esforços? Podemos desconsiderar a providência divina e o auxílio dos companheiros espirituais? É outra pergunta que eu deixo, né? Nós, sem a providência divina, sem a ajuda dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, o que a gente vai fazer no dia a dia? Será que dá certo? Será que só com o nosso esforço a gente consegue? Né? Muitas vezes a gente tem algumas ideias, né? Excelentes, ideias muito boas, né? Quando a gente está dormindo normalmente, todo mundo já teve boas ideias dormindo, né? Está dormindo assim, acorda. Que ideia boa eu tive. Será que a gente está falando a frase... Será que a gente está usando a frase certa? Que ideia boa eu tive? Ou a frase certa seria assim: que intuição boa me passaram. Que intuição boa me cederam. A ideia é nossa quando a gente trabalha o pensamento. Quando a ideia nos chega pronta, isso é intuição. É o plano espiritual nos dando um presente. Então temos que agradecer muito esses momentos e falarmos: graças a Deus tive essa intuição. Agora uma frase de Chico Xavier. Acho que vocês conhecem, né? Não preciso falar quem foi Chico Xavier. Ele fala assim: o progresso
é a soma dos problemas solucionados. Existem problemas aos montes. Quando nós conseguimos resolver problemas, isto chama-se progresso. Seja progresso intelectual, seja progresso econômico, seja progresso da sociedade, seja progresso que seja. Ou seja, eu tenho um problema, resolvo esse problema, isso é um progresso. Porém, evolução é uma barreira vencida. A evolução não é um problema resolvido. A evolução é uma barreira vencida. É aquilo que eu não sei como eu vou transpor. Aquilo que para nós parece intransponível. E ao momento que eu consigo ultrapassar essa barreira, aí sim eu estou conseguindo a evolução. É fácil conseguir transpor barreiras? Não é. Mas eu tenho certeza que se cada um de vocês hoje, a hora que for deitar, pôr a cabeça no travesseiro, vocês vão achar algumas barreiras que vocês conseguiram transpor. E esses são os momentos evolutivos que todos nós tivemos. E não se espantem de que essas barreiras vencidas tenham sido em momentos de dor que nós achamos que era um momento ruim da nossa vida. Não se espantem, porque normalmente é naqueles momentos que nós achamos difícil, ruim, é que nós conseguimos transpor essas barreiras. Por quê? Como lá na primeira pergunta ele fala que nos falta a vontade. Então, quando nós temos uma dificuldade, aí nós somos obrigados. Né? Ali não é nenhuma questão de vontade, nós somos obrigados a lutar para tentar transpor. E aí essa vontade de lutar para mudar a situação é que nos vai possibilitar esse saltinho evolutivo. Tá? A dificuldade é medida de resistência. Dificuldade é medida de resistência. O que acontece? O que é difícil para um não é difícil para outro. Porque os níveis de resistência nossos são diferentes. Tem pessoas que aceitam mais essas dificuldades, outros menos. Por isso que a dificuldade é medida de resistência. Tá? Por isso que alguns conseguem evoluir um pouco mais rápido do que outros. E tribulação é o cadinho da fé. Ou seja, quanto mais tribulado nós tivermos, mais ali está sendo testada a nossa fé. Então, na tribulação, será o caldo que vai nos testar a nossa fé. É a hora que nós temos que mostrar que nós temos fé, na hora da tribulação. Tem um provérbio chinês, que ele é interessante. Ele fala assim: cada homem deve ser inabalável e deve ser seu próprio universo. Cada homem deve ser seu próprio universo. Somos espíritos em evolução. O que explica a frase, errar é humano. Né? Nós somos em evolução, errar é humano, está explicado. Somos espíritos imortais, o que desmente a frase a vida é curta. Portanto, a vida não é curta. Se nós somos imortais, a vida não é curta. A gente pode falar que a existência, esse nosso momento aqui no planeta Terra, para nós é curto, mas a vida não é curta. Né? Então, é um provérbio chinês. E o chinês ele também é bastante espiritualista. Tá? Allan Kardec, Revista Espírita de 1861, tá? Página 394, item 2. Tendo por objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Então, isso daí é para quebrar aquela ideia de que espírita é perfeito. O Espiritismo não veio procurar os perfeitos, veio procurar aqueles que lutam para ser perfeitos.
Sabemos que não seremos perfeitos em uma encarnação, mas nós temos que lutar para nessa encarnação sermos o melhor possível, galgarmos o máximo que a gente conseguir, de acordo com o nosso esforço, de acordo com o meio que nós temos, de acordo com os amigos que nós temos, de acordo com os amigos espirituais que nós temos, de acordo com a providência divina. E vamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer essa jornada, essa caminhada, né? Queria encerrar com essa imagem, pena que o pessoal talvez da live não está vendo, mas é uma escultura que foi criada por David McCracken na Austrália, né? Se vocês olharem essa escultura, ela dá uma impressão de uma escada infinita, né? Ou seja, ele foi construído numa posição tal, de uma forma tal, que a hora que você vê, dá a impressão que é uma escada infinita, tá? E o que eu queria dizer com isso é que a evolução é infinita. A nossa vida é infinita, então a nossa evolução ela é infinita. Só que o problema é que muitas vezes eu vejo alguma coisa aqui, né, que nem, olhando ali agora eu vi, né, que nem Jesus falou, né, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais, né, e aí eu uso ele como referência, e aí é um salto muito grande, é uma escada quase infinita, e aí eu desisto, eu falo, nossa, não vou conseguir, e aí eu desisto. Não podemos desistir. Porque uma escada infinita ela é feita de um monte de degrau. E nós temos que subir essa escada degrau a degrau. Ou seja, nós temos que fazer a nossa evolução paulatinamente. Porém, sem desistir, sem parar. Degrau a degrau. Contando com tudo que nós comentamos. Ok? Então, agradeço a presença de todos que estão aqui, agradeço a presença do pessoal que está aí online conosco, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Não? Tá. Excelente, o pessoal, inclusive, aqui na live está parabenizando, elogiando muito a palestra, muito boa. Ok, agradeço e assim, é muito bom fazer o presencial novamente, né? Mas eu acho que para testar choveu pra caramba, que aí eu não consegui fazer um presencial mais cheio, né? E o presencial eu gosto exatamente para fazer perguntas e respostas e tal, tá? Mas não faltará oportunidade, a gente com certeza algum dia veremos aqui com um público maior e agradeço muito vocês que persistentemente estão aqui. Muito obrigado. Tá?